E a grande questão é, Senhor, se o Senhor é tão bom, por que é que os seus filhos ainda sofrem? Por que Deus parece ficar em silêncio em meio ao sofrimento humano? Se eu sofro dor, se eu sinto dor, e se minha alma é infortunada por algum problema, alguma dificuldade, então o Deus que nós servimos, ele se torna uma realidade difícil de conceber, pelo menos na mentalidade dos filósofos. Ou Deus, ele é bom, mas não é todo-poderoso, e se ele é bom e não é todo-poderoso, ele é um Deus impotente. Ou Deus, ele é todo-poderoso, mas ele não é bom, portanto, ele seria um Deus que seria um Deus mau, no último caso. Porque quando você olha para o sofrimento, se você está passando por um sofrimento de um seu ente querido, se você está passando por um sofrimento pessoal, você pergunta a Deus, Deus, por que eu? E essa pergunta pressupõe o quê? Essa pergunta pressupõe que Deus poderia acabar com o seu sofrimento. Definitivamente existe algo de errado com este mundo. Entre atos de genocídio, poluição generalizada, assaltos de rua aleatórios, abuso sexual, bombas inteligentes que estupidamente matam crianças, corrupção e doenças que surgem a cada dia, qualquer um consegue notar que algum tipo de mal invasivo distorceu o coração e a mente dos seres humanos. Todos nós gostaríamos de crer que o mundo e todos aqueles que nele vivem são basicamente bons, mas a maioria das evidências parece correr na direção contrária. Será que pode haver um Deus que é bom e que ainda assim permite tanta dor e sofrimento neste mundo? Existe razão para crer que algo de bom nos espera além da superfície do que experimentamos dia a dia? Não saia daí! Essas e outras questões serão respondidas na nova série do Teólogos que começa agora. Geralmente as pessoas, elas olham para o céu, elas olham para o universo, elas olham para a natureza e algumas pessoas veem beleza, veem esplendor, veem que a natureza ela é uma mãe, enfim, elas olham o lado positivo da natureza. Mas tem um outro lado da natureza que sempre intrigou a humanidade. Porque às vezes parece que a natureza ela é cruel, ela é insensível. Às vezes parece que não tem ninguém cuidando da natureza, não tem ninguém cuidando de nós. Então, isso era algo que, por exemplo, um pensador como Charles Darwin, era algo que inquietava ele, né? Então, Charles Darwin uma vez escreveu uma carta para um colega dele chamado Asa Gray. E nessa carta, né, Asa Gray tenta convencer Darwin de que existe um Deus cuidando da vida, existe um Deus cuidando da natureza, existe um Deus cuidando do mundo. E Darwin responde essa carta dizendo, olha, eu vejo mais sofrimento do que desígnio na natureza. Eu vejo que os animais, as coisas, elas tendem mais a sentir dor do que a sentir prazer. Por exemplo. E ele dá até um exemplo de uma vespa, que essa vespa específica, Darwin afirma, para ela sobreviver, né, ela pega um outro inseto, ela coloca os ovos dela dentro desse inseto, e os filhotes que nascem, né, primeiro ela dá um ferrão no inseto, aí ela coloca os ovos dentro desse inseto. E os filhotes que vão nascer dali se alimentam desse inseto vivo. E precisa que o inseto fique vivo para que eles se alimentem, né? Então, perceba, o inseto, ele precisa, para nascer e para sobreviver, ele precisa do sofrimento do outro. E isso era algo que não encaixava na cabeça de Darwin. A existência do sofrimento humano é uma questão que perturba o cristianismo de longas eras. Em outras palavras, se Deus é tão bom e tão poderoso, por que Ele permite ainda que os seus filhos fiquem sofrendo?
Essa é a pergunta que todo verdadeiro cristão deveria responder. Esta é a indagação que muitos céticos lançam à questão da fé cristã. Como pode um Deus tão bom, um Deus que diz que nos ama tanto e um Deus tão poderoso, deixar os seus filhos sofrerem tanto? E é bem possível que muitos daqueles que estão nos assistindo neste momento estejam passando por diversas dificuldades, por doenças, por problemas. E a grande questão é, Senhor, se o Senhor é tão bom, por que é que os seus filhos ainda sofrem? Por que Deus parece ficar em silêncio em meio ao sofrimento humano? Na era pré-moderna, as populações, particularmente da Europa, viviam sob uma regência teocêntrica, ou seja, as pessoas tinham Deus como centro. E normalmente os nobres viam as coisas da seguinte maneira: eles imaginavam, pelo menos era isso que era ensinado, que a nobreza era detentora de um poder divino, era um poder outorgado pela divindade. Então eles comparavam, inclusive, eles faziam a comparação do seu reinado com o próprio sistema solar. O sol, o rei, a lua, a rainha, as estrelas, os súditos. E eles diziam, essa é a representação de Deus para o universo. E era assim que eles ensinavam, e era assim que eles viviam. Então havia naquela época o rei, a rainha e os nobres dentro do palácio, e fora do palácio, então, eram os súditos, que eram as estrelinhas, as estrelas menores de menor brilho. As estrelas de grande brilho ficavam dentro do palácio, que eram os nobres, que era a nobreza. Então as pessoas automaticamente elas se conformavam. Elas entendiam, bom, o rei, a rainha, os nobres, eles foram designados por Deus para viver uma vida assim. E nós, dessa outra forma. As pessoas eram muito mais conformadas com o sofrimento, porque elas entendiam, elas aprenderam que era assim exatamente que as coisas funcionavam. Então não faziam grandes reivindicações. Até que veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, na verdade, ela foi o esgotar de uma tolerância que já estava engasgada há muito tempo. As pessoas começaram agora a visualizar as coisas de uma forma muito diferente. Porque também muitos filósofos e teólogos começaram a escrever e a despertar a sensibilidade das pessoas para exatamente esse tipo de situação, que diante de Deus somos todos iguais e que todos nós devemos viver a vida que Deus espera que nós vivamos. Mas até então era assim que as coisas eram vistas. Hoje nós vivemos numa época bastante complicada, a era pós-moderna. Não vivemos mais numa sociedade teocêntrica, mas antropocêntrica, ou seja, o homem como sendo, o ser humano como sendo o centro de todas as coisas. Isso complica muito mais, porque hoje a imagem do ser humano é uma imagem bastante valorizada. Hoje o ser humano é valorizado. E a mídia, inclusive, ela desperta no ser humano um tremendo narcisismo. Basta a gente olhar, por exemplo, uma propaganda de pasta de dente ou de sabonete, das coisas mais simples da vida, dos utensílios, de coisinhas que nós precisamos para o nosso dia a dia, e nós vamos observar como se valoriza. Isso é para você ficar mais bonito, é para você ser o melhor ou a melhor. O que nós observamos então? Que o narcisismo, ele faz parte, as pessoas estão muito autocentradas e elas estão atrás, elas buscam a chamada felicidade, elas estão atrás disso. Então o sofrimento é alguma coisa completamente adversa, completamente contrária àquilo que uma sociedade como a nossa espera. Então as pessoas não estão muito dispostas a passar sofrimentos, mesmo que seja por uma causa muito justa. Entre vários filósofos, sempre houve a tentativa de conciliar a existência do mal com um Deus que é onipotente, onisciente e benevolente. Essas argumentações tentam mostrar que a coexistência do mal e de tal divindade é improvável ou impossível se colocado em termos absolutos. E as tentativas de demonstrar o contrário tradicionalmente têm sido discutidas sob o título de teodiceia. Você tem um problema de que às vezes
o quanto os inocentes sofrem, né? Então, em 1755, você teve, no Dia de Todos os Santos, em Lisboa, você teve um terremoto que devastou Lisboa. E, por coincidência, devasta Lisboa quando as pessoas estão na igreja orando. As pessoas estão na igreja rezando a Deus. E aí é nesse momento que você tem um terremoto terrível. E esse terremoto terrível destruiu metade da cidade, matou milhares de pessoas e foi uma das maiores tragédias da história da humanidade. Ironicamente, quando as pessoas estavam orando a Deus, rogando a Deus. Nisso, alguns pensadores, até como Voltaire, ele escreveu um livro chamado Cândido ou do Otimismo. E nesse livro ele vai fazer algumas piadas disso. Por exemplo, no livro Cândido ou do Otimismo, tem um personagem que é um cristão chamado Tiago, né? E esse Tiago é um puritano no livro. E é interessante que tem uma tempestade, né? E no meio da tempestade, esse personagem ele simplesmente cai na água, ele vai tentar salvar uma pessoa, só que essa pessoa que ele vai tentar salvar é uma pessoa bem egoísta, bem perversa. E aí essa pessoa puxa ele e se livra e ele cai na água, né? E aí o pessoal Cândido e os outros filósofos ali do barco, eles ficam olhando e dizem, caramba, mas o Tiago era tão bom e morreu assim de graça. E Voltaire faz questão de mostrar que o personagem morreu de graça. Morreu sem sentido nenhum, morreu sem propósito nenhum, né? E fora o livro é uma descrição de vários tipos de sofrimento, essa obra. Porque tem um filósofo dentro do livro, que é o Dr. Pangloss. E esse filósofo, a ideia dele é que todos os sofrimentos do mundo levam a um bem maior. Todos os sofrimentos do mundo, no final, ele vai trazer uma bênção, ele vai trazer uma recompensa. Só que aí o cara vê sofrimento, sofrimento, sofrimento e vê que não tem nenhuma recompensa. Parece que aquilo é de graça, parece que aquilo não traz bem nenhum, né? Essa é a impressão que Voltaire começa a passar nesse livro. E daí, no final do livro, você chega com a impressão de que todos os sofrimentos, e é isso mesmo que ele quis passar, todos os sofrimentos não tiveram propósito nenhum, né? A ideia de que existe o melhor dos mundos possíveis, esse é o melhor dos mundos possíveis, esse é o melhor mundo que Deus poderia ter criado. As coisas, no final das contas, vão se resolver na nossa existência, na nossa vida, etc. No livro, fica claro que as coisas não vão se resolver. Porque a Teodiceia, ela surge, pelo menos essa narrativa, ou essa tentativa de associar a existência de Deus e o mal, nós remontamos ao período dos gregos, lá com Epicuro de Samos, 3 séculos antes de Cristo. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o paradoxo de Epicuro, ou o trilema de Epicuro, né? O David Hume, que foi um escritor inglês, ele cita Epicuro exatamente utilizando esse paradoxo, mostrando que o Deus cristão é uma realidade impossível ante o sofrimento humano. Então, se Deus, como a Bíblia apresenta, que Deus é todo-poderoso, Deus é benevolente, né? Onibenevolente, e Deus tem a presciência, então, como é que Deus então admite todo o sofrimento? Para esses pensadores, e principalmente os seguidores de Epicuro, ele defendia a aponia, que é a vida sem dor, e a ataraxia, né, a libertação do infortúnio da alma. Poderíamos resumir a filosofia de Epicuro nesses 2 pontos. Então, se eu sofro dor, se eu sinto dor, e se minha alma é infortunada por algum problema, alguma dificuldade, então o Deus que nós servimos, quando nós analisamos essa filosofia de Epicuro, ele se torna uma realidade difícil de conceber, pelo menos na mentalidade dos filósofos. E nós vamos ver isso replicado. David Hume replicou
O filósofo francês Albert Camus, ele chega a dizer que se o nosso mundo fosse uma criação dos deuses, não haveria tantas coisas absurdas. Veja que isso nada mais é do que uma disseminação daquilo que Epicuro havia elaborado no seu paradoxo, né? Deus não pode ser onipotente, Deus não pode ser benevolente, uma coisa elimina a outra devido à existência do mal. Fyodor Dostoiévski, que foi um pensador russo, no livro Os Irmãos Karamazov, ele infere que a presença do mal no mundo torna impossível a crença em um Deus conforme os cristãos advogam. Um outro pensador, Jean-Paul Sartre, um outro filósofo francês, em seu livro O Diabo e o Bom Deus, ele mostra que é impossível a realidade de um Deus bondoso, todo-poderoso com a existência do mal. Note que esse é um discurso que, ao longo da história da humanidade, ele vem sendo reproduzido. E nos dias atuais, tendo como um dos principais defensores o neo-ateísmo, Richard Dawkins também advoga essa ideia. Ele chega a citar um físico chamado Stephen Hawking, que diz o seguinte: as catástrofes naturais, como terremotos e tsunamis, pesam muito contra a probabilidade de que Deus exista. E não somente ele, mas Daniel Dennett, Sam Harris, entre outros, se utiliza dessa mesma narrativa para evidenciar a ideia de que Deus é impossível, na realidade impossível, Deus cristão, haja vista a presença de tanto sofrimento, de tanta violência e de tanta maldade na Terra. Mas a questão do sofrimento, portanto, ela se torna mais complexa nessa época que nós estamos vivendo do que no passado. E alguns tentaram discorrer a respeito da questão do sofrimento, e um desses foi um escritor judeu chamado Harold Kushner. Ele teve uma grande decepção na sua vida, e ele então começou a indagar o porquê de tanto sofrimento, por que nós, seres humanos, passamos por tanto sofrimento. E a solução dele foi: Deus não é capaz de visualizar todas as coisas no futuro, ele não tem controle sobre todas as coisas. Essa foi a solução de Kushner. Acontece que esta solução de Kushner, ela vai diametralmente contra o que está escrito na palavra de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, Deus sabe todas as coisas, e todas as coisas estão patentes sob seus olhos. Ele é capaz de visualizar tudo. Na verdade, Deus é soberano. Então, qual é a razão? Por que sofremos? Mas talvez a pergunta que a gente deva levantar ou deva ser, como um mundo imperfeito que nós temos hoje pode ter sido criado de um Deus que é perfeito? Como que existe pecado? Como que existe o que a gente chama de maldade? A gente olha pela janela, olha pelos noticiários, a gente vê tantas frustrações, tantas incompatibilidades, tantas dificuldades na raça humana. A gente olha para nós mesmos, a gente vê as nossas ambiguidades existenciais, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Como que isso pode acontecer se a Bíblia descreve que Deus originou todas essas coisas? Deus sendo perfeito, como a gente tem um mundo imperfeito. A Teodiceia não é meramente a tentativa de defender Deus em relação à existência do mal. Ela visa criar uma estrutura de conceitos e respostas que ajudem o ser humano a não apenas conciliar a existência e os atributos de Deus, mas também a compreender por que o mal coexiste com esses atributos e se faz necessário na realidade em que vivemos, dando uma justificativa para Deus permiti-lo no mundo. Quem sabe nós podemos pontuar justamente o dilema da existência do mal, que é um dilema que a gente deve buscar alguma explicação, né? Como Deus, sendo um Deus bom e ao mesmo tempo todo-poderoso, pode fazer o mal existir. Ou Deus, ele é bom, mas não é todo-poderoso, e se ele é bom e não é todo-poderoso, ele é um Deus impotente. Ou Deus, ele é todo-poderoso, mas ele não é bom, portanto, ele seria um Deus que seria um Deus mau, em último caso.
Mas se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Ou Deus não pode, ou ele não quer, mas se ele é os dois, como que isso pode acontecer? Na antiguidade, teve um filósofo que o nome dele era Epicuro, né? E esse filósofo, ele construiu aquilo que é conhecido como o dilema de Epicuro, né? E qual é o dilema de Epicuro, né? Deus é bom e significa que ele quer evitar o sofrimento, né? Deus não gosta de sofrimento. Deus quer que suas criaturas sejam felizes. Porque um Deus bom, ele não se agrada no mal. Um Deus bom, ele não se agrada do sofrimento. Um Deus bom, ele não se agrada de inocentes. De forma gratuita, vê eles tristes, vê eles desanimados, etc, etc. E aí, Deus, ele é bom. Então, se ele é bom, ele quer evitar o sofrimento. Um segundo ponto que Epicuro raciocinou é que, ao mesmo tempo que Deus é bom, ele é todo poderoso. Então, Deus poderia querer evitar e não ter poder para evitar. Mas Deus, sendo Deus, ele tanto quer quanto ele pode. Por quê? Porque ele é onipotente. E um Deus onipotente, ele pode fazer esse tipo de coisa. Um Deus onipotente, né? Suponha que alguém vai e tenta esfaquear uma outra pessoa. Um Deus onipotente poderia segurar a mão da pessoa. Um Deus onipotente poderia ter, mesmo com o terremoto de Lisboa, ele poderia ter segurado as casas. Um Deus onipotente, ele poderia apagar um incêndio para aquela criança não morrer. Um Deus onipotente pode isso, pode fazer esse tipo de coisa. Então, Deus, ele sendo bom, ele quer. E Deus, sendo onipotente, ele pode. Só que aí Epicuro começou a raciocinar o seguinte, só que aí você tem um problema, porque o mal existe. Então, de onde vem o mal? Porque se Deus é bom, ele quer acabar com o mal. Se Deus é onipotente, ele pode acabar com o mal. Então, de onde surge o mal? Esse dilema é conhecido como dilema de Epicuro. E esse dilema, ele, de uma forma ou de outra, né, ele ronda a cabeça de todo mundo. Em outras palavras, a existência do mal não anula Deus ser tão bom, ou talvez ser tão poderoso? Seria a mesma coisa que eu fosse o seu amigo e fosse muito rico, muito poderoso financeiramente, e você tivesse, de repente, sei lá, o seu pai doente, o seu filho doente, com uma doença terrível, e a cura custasse R$200 mil, e eu tivesse bilhões e bilhões de dólares na minha conta, e digo que sou seu amigo, digo que amo você, e você vem me pedir dinheiro emprestado para salvar a vida daquele que você tanto ama, e eu digo, eu não vou te emprestar o dinheiro. O que Epicuro estava dizendo, o que os críticos estão dizendo, é exatamente isso. Se eu tenho tanto dinheiro e digo que amo tanto, por que eu não ajudo você a salvar a pessoa que você tanto ama? Se Deus é tão poderoso e diz que ama tanto você, por que nós temos que sofrer? Poderíamos piorar ainda essas questões. Poderíamos lançar mais questionamentos ainda ao cristianismo. Como, por exemplo, Deus não é onisciente? Deus não sabe tudo? Não diz a Bíblia que a questão do mal surgiu com Satanás, que era Lúcifer, um anjo que Deus criou? Ora, se Deus sabe tudo, Deus não sabia que Lúcifer se tornaria Satanás? Ora, se ele sabia, por que o fez? Sabendo que Lúcifer, escolhendo ser o adversário, Satanás, isso traria diversos sofrimentos aos filhos de Deus. Violência, desigualdade, estupro, assassinato, injustiça. Por que Deus permitiu que ele viesse à existência? Será que nós poderíamos questionar mais ainda? Se Deus, ele é tão poderoso, não podia ele estalar os dedos e destruir Satanás? E aí o mal já não existiria mais? Ou não poderia ele criar apenas seres propensos ao bem e não para escolher se afastar dele? Mais ainda, Deus, ele sabia que Adão e Eva iriam escolher comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo o relato de Gênesis 1 ao 3, e assim a maldade humana iria invadir este mundo? As consequências das escolhas erradas? Por que ele não tirou aquela árvore de lá simplesmente? Em outras palavras, se Deus então é tão poderoso, por que ele permite que seus filhos continuem sofrendo, que o mal exista? Se ele sabe todas as coisas e sabia que Lúcifer seria Satanás, por que ele o fez? Por que ele fez seres com a liberdade, sabendo que estes seres iriam usar a liberdade de forma errada? Por que colocou Adão e Eva num jardim, numa árvore, diante de uma árvore que ele sabia que eles iriam errar, colher daquele fruto?
Por que simplesmente não tirou a árvore dali? E na atualidade, que é o que conta para mim e para você hoje, se Deus nos ama tanto e é tão poderoso, por que quando nós estamos com uma doença incurável, talvez você que esteja nos assistindo nesse momento tenha orado por muito tempo por um familiar, por um amigo, por alguém que você ama, que está com uma doença terrível e a cura não vem? Onde está Deus quando os seus filhos sofrem, quando nós precisamos dele? Porque quando você olha para o sofrimento, se você está passando por um sofrimento de um seu ente querido, ou se você está passando por um sofrimento pessoal, você pergunta a Deus, Deus, por que eu? E essa pergunta pressupõe o quê? Essa pergunta pressupõe que Deus poderia acabar com o seu sofrimento. Essa pergunta pressupõe que Deus é bom e que Ele poderia claramente... Você poderia rogar a Deus e Deus ir lá e lhe curar. Essa pergunta pressupõe essas coisas, né? Então, como essa pergunta pressupõe essas coisas, perceba, você, na sua oração, mesmo se você nunca ouviu falar do dilema de Epicuro, mas você traz ele, de alguma forma, né? Mas Deus, por que tu és tão bom e por que tem sofrimento? Mas Deus, por que tu és todo-poderoso e pode curar o câncer aqui e não cura? Mas Deus, por que tu podes fazer isso e não fazes? Esse problema é um problema que assola a oração dos crentes. E aqui nesse momento, eu diria que seria importante nós pontuarmos justamente isso, como um mundo imperfeito existe vindo de um Deus que ele é perfeito. E para isso acontecer, é necessário que a gente tenha algo chamado liberdade humana. Quando Deus cria seres humanos, Ele cria com a capacidade inata desse ser humano ter uma liberdade. Porque de outra razão, você deveria falar o seguinte, poxa, o ser humano é pecaminoso, Deus criou o ser humano, portanto, Deus criou esse ser humano pecaminoso. E aí agora você coloca a conta do mal na conta de Deus. Por essa razão, é necessário nós entendermos como funciona essa onipotência divina e essa benevolência divina. Porque a forma como a gente deve explicar a origem do mal e por que o mal existe, e por que é necessária uma salvação, a gente tem que colocar isso num contexto desse grande conflito, onde a gente reconhece justamente que Deus, ele é um lado que quer nos ajudar, que fez um plano antes da fundação do mundo, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós temos uma contrafação, nós temos alguém que é contrário a esse poder do bem. E agora essas duas entidades, elas estão em conflito. Você obedece e tem maldição, você desobedece e tem bênçãos. Como é que você trabalha com isso? E um dos primeiros livros da Bíblia, por exemplo, o livro de Jó, já trabalha com esse ponto. Não somente o livro de Jó, mas os Salmos, eles trabalham com essa problemática. O livro de Abacuque trabalha com essa problemática. O Novo Testamento, o livro de Apocalipse, trabalha com essa problemática. Porque a Bíblia, embora não se detenha a dar todas as respostas para a origem do mal, ela dá a solução para o mal e para o sofrimento humano. O inimigo argumentou que o governo moral de Deus era um governo injusto. Agora você imagina, um governo que Deus é onipotente, tudo ele pode fazer, e agora como um Deus onipotente, ele seria, por ser onipotente, ele seria como se fosse um tirano.